Podcast Cidade Verde. O Brasil sempre teve grandes fotógrafos. Um dos primeiros a fazer registros históricos foi o próprio imperador Pedro II. Hoje, temos Sebastião Salgado, consagrado internacionalmente. Na época das grandes revistas, com forte apelo visual, como Cruzeiro e Manchete, dois fotógrafos se destacavam. E um deles nasceu em Teresina. Eu falo de José Medeiros, um fotógrafo que abriu fronteiras. José Araújo de Medeiros nasceu em Teresina em 1921 e faleceu na Itália em 1990. Filho de fotógrafo amador, desde cedo teve contato com a fotografia. Aos 18 anos, foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou nos Correios. Paralelamente, faz fotografias de artistas e é descoberto por Jean Manzon, o francês que comandava a fotografia da revista O Cruzeiro. Foi o início de uma das mais extraordinárias trajetórias dedicadas à fotografia no planeta. Eu sou Fenelon Rocha em mais um episódio do Persona. Para conversar sobre o nosso personagem, o fotógrafo José Medeiros, eu estou aqui com outro craque, o fotógrafo e pesquisador Paulo Gutenberg. Olá, Paulo. Olá, Fenelon, prazer. É um prazer nosso, Paulo. Eu queria começar essa nossa conversa sobre o José Medeiros perguntando qual a importância do José Medeiros no fotojornalismo brasileiro. Ela é enorme. O José Medeiros, ele tanto no fotojornalismo como no cinema. No fotojornalismo ele trabalhou durante 15 anos na revista O Cruzeiro e como fotógrafo de cinema ele trabalhou 20 anos. Nessa atuação nas revistas, a gente tem naquele momento revistas que praticamente se sustentavam na informação visual, no apelo das fotos. Como é que era o fotógrafo de revista José Medeiros? Olha só, a fotografia na imprensa ela começa no início do século XX, né? Mas o estilo fotojornalístico ele tem um atraso grande no Brasil. Isso vai começar depois, na década de 40, final de 30 por 40, que é exatamente a época que os historiadores da área chamam de grande revolução do fotojornalismo no Brasil com a revista Cruzeiro, quando a revista Cruzeiro, o Chateaubriand, o sobrinho dele, contrata o Jean Manzon. O francês que veio e, de certa forma, mudou muito o cenário da fotografia. Ele veio fugindo da guerra, né? O Zé Medeiros sai em 1939 de Teresina. Ele passa uma primeira temporada de 40 até 46 fotografando para revistas como o Rio Magazine. Ele era muito sociável, ele trabalhava... Ele teve contato com o teatro experimental do negro, entendeu? Inclusive, atuou como ator, fotografava muita gente de teatro, das artes plásticas e tudo mais. Mas nesse momento era uma atividade de segundo plano, porque ele era também... Não era segundo plano, porque ele não passou no vestibular para ser arquiteto, que foi o irmão dele, né? E aí ele começou a trabalhar com fotografia. Ele tinha um laboratório e um estúdio em casa, mesmo improvisado. Ele já trabalhava com fotografia. Tanto é assim que quando o Jean Manzon conheceu as fotografias dele, chamou ele para trabalhar na revista O Cruzeiro. Como é que você definiria a técnica do José Medeiros enquanto fotógrafo de revista? Os fotógrafos da época, não apenas ele, José Medeiros, mas teve uma grande influência do humanismo na fotografia, que é com o pós-guerra. Depois que a Europa ficou arrasada, então a fotografia, principalmente na área de autoral e na área de fotojornalística, tinha um pé muito grande na fotografia humanística. Eu defino o Zé Medeiros como tropical humanista. Com o nosso sotaque brasileiro. Por quê? Aí tem uma explicação. Por quê? Na Europa existia tinha uma finalidade, né? No Brasil, a gente tem uma estética muito carnavalesca, né? Então, o Zé Medeiros tem essa informação, está na veia dele. Claro. Então, é por isso que eu brinco, ele é meio tropicalista, meio... É o tropicalista antes do tropicalismo. Sim, pois é. Para que as pessoas entendam, essa ideia do humanismo, você traduzindo pessoas, ao invés de grandes cenas, trabalhando personagens. A condição da humana mesmo, né? Por exemplo, além do Cartier-Bresson, porque era uma referência maior, mundial, né, com a estética do instante decisivo, interessante. O Zé Medeiros não era muito por aí, dessa estética do momento decisivo. Ele discrepava desse grande ícone. Exatamente. Né? Ele era mais um fotógrafo de cinema, que tinha muita influência do cinema,
Você pode ver que tem alguns planos. E da serialidade, né? Fotografias em série, a fotoreportagem, né? Quer dizer, não era um frame isolado. Exatamente. Tinha uma história. E aí, no caso, ele tinha também o Eugene Smith, né? Que era outro grande fotógrafo humanista, que ele sentiu muita influência dele. Mas ele sentiu outras influências, né? Como o Cecil Beaton, que era de fotógrafo de moda, que ele fotografou muita. O Beautiful People carioca, ele fotografou todos, as atrizes, atores, gente da arte. Quer dizer, ele conviveu muito. Então é importante estabelecer isso. Não é só técnica. O convívio dele com a área da arte favoreceu muito o trabalho dele. A gente pode dizer que José Medeiros, ele também trouxe novos temas. Não só novas técnicas dentro desse cenário da fotografia, mas também novos temas. Por exemplo, ele fotografou os índios do Xingu, mas tem uma fotografia que chama muita atenção, que é uma reportagem que ele faz sobre o candomblé. O que é que marca essa história dessa série de fotografias sobre o candomblé? Bem, a Paris Match, em 51, faz uma matéria sobre a iniciação das mulheres de santo do candomblé na Bahia, que se chama Possuídas da Bahia. O título era esse. Ora, aquilo ali era um tapa na cara da revista O Cruzeiro. Como é que a Cruzeiro não fez isso ainda? Aí a Cruzeiro chama o Pierre Verger, que fazia parte do quadro de fotógrafo da revista, mas fotógrafo também, e antropólogo, bem lembrado. E aí o Pierre Verger, ele recusa, ele não quer fazer aquilo, porque tem uma questão ética ali. E também porque ele já tinha aderido à religião, né? Sim, nessa época, ele, não sei se ainda tinha aderido, mas ele tinha muitas amizades no candomblé, na Bahia. Ele era um pesquisador, um antropólogo. Com a recusa dele, o diretor da revista chama o Zé Medeiros para fazer a matéria. Ele estava em outro lugar, ele tem uma carta, inclusive, famosíssima do diretor de redação, mandando para o Zé Medeiros: olha, se desloca rapidamente para Salvador para você fazer a matéria. E ele vai. Ele era muito hábil, Zé Medeiros. Ele muito sociável, ele se dava bem nas relações. E aí ele faz a matéria. Paulo, o trabalho do José Medeiros com o candomblé, ele é utilizado inclusive como objeto de estudo para compreender os próprios ritos da religião. Porque é um documento. Muitos terreiros não permitiam o registro. Era muito privado, era uma coisa muito íntima. O Zé Medeiros, ele negocia, ele rompe porque ele consegue convencer a mãe de santo a fazer aquele trabalho, aquela reportagem. E ele disse que na hora lá o flash quebrou, o cabo de sincronismo, e ele teve que abrir o obturador total da câmera. Para compensar a falta de luz. E aí fez um jogo lá que deu certo. Agora, tem muita lenda, muita história, muita pós-fotografia, né? Isso aí faz parte do marketing da revista, entendeu? Mas realmente as fotografias deles são utilizadas porque são documentos quase únicos, digamos assim. Ele traz vários personagens do Brasil e também de fora do Brasil. Vamos lembrar, ele fotografou Fita Peron. Sim, claro. Como fotógrafo de uma grande revista, ele fotografava a política, o futebol, o carnaval, quer dizer, a sociedade. Não tinha tema fora da produção dele. Tá? Isso aí, como fotógrafo. E, aliás, ele comprou uma câmera também de filmar. Ele fez vários documentários. Então, na realidade, o Zé Medeiros não é apenas um fotojornalismo. Ele era multimídia antes da multimídia existir. Exato. Ele era um homem do cinema. Agora, só para terminar, então, todo o agendamento das fotos era de interesse da revista. E ele diz isso textualmente numa entrevista: eu não podia largar Cruzeiro. Por quê? Porque era o sustento dele, ganhar muito dinheiro, ele viajava demais. Inclusive o Chateaubriand, ele levava o Zé Medeiros para as viagens. Ele e o Luiz Carlos Barreto, que eram os dois mais assim... Que também começa na fotografia e vai para o cinema, né? Exatamente. E começou naquela mesma época. Então, o Brasil estava... Foi um período de bossa nova, de redescobrimento do Brasil na época. Explosão de talentos, né? E ele estava nesse meio. Inclusive, ele acompanha os irmãos Vilas-Boas lá para aquela expansão do Oeste, né? É quando ele faz as fotos do Xingu. Ele faz o Xingu. Por quê? Porque era coisa para ser vista, era o Brasil para ser visto. Quer dizer, esse modelo a Life fez. A Cruzeiro era o grande modelo dessas revistas todas, era a revista Life. Exatamente. Life, Paris Match, a VU também no início. Agora, só que o Brasil, isso começa muito tempo depois. Bom, eu queria falar sobre o José Medeiros do cinema.
José Medeiros inovou na técnica e nos temas. Fez cenas urbanas e também registros incomuns para a época, como a vida dos índios no Xingu ou os ritos do candomblé. E enveredou pelo cinema como diretor de fotografia. Assina alguns clássicos, como Chica da Silva, de Cacá Diegues, e Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Paulo, você diz que o Zé Medeiros terminou sendo mais fotógrafo de cinema do que de fotografia mesmo. Qual é a força dele, a importância dele no cinema? Ele se encantou com o cinema desde criança. Ele fala isso em várias entrevistas. E ele diz que a fotografia no Cruzeiro, como fotorepórter, não era o que ele queria fazer. Ele diz isso. Agora, ser fotógrafo da revista do Cruzeiro, ganhar bem como ele ganhava, viajar, então isso fazia parte dos planos dele também. Era o projeto de vida de qualquer um dessa área, né? Exatamente. Ele deu fama para ele, inclusive. Agora, com relação ao cinema, ele tinha uma ideia fixa de fazer cinema. Quando é que ele começa nessa área do cinema? Ele sempre teve lá, o Arnaldo Jabor disse que ele andava muito nos botequins do cinema novo, né? Ele não fazia, mas dialogava com o povo. Dialogava, não, sim, mas ele profissionalmente também, que ele fazia fotografias de estilo, fazia fotografias dos sets, dos atores, para fazer a divulgação dos filmes, etc, etc. Estava por perto. Exatamente. Em 65, ele é chamado por Leon Eastman para fazer a iluminação do filme A Falecida, baseado lá no Nelson Rodrigues, entendeu? Lá ele conhece a Fernanda Montenegro, inclusive ele contracena com ela, entendeu? Mas nesse momento ele ainda não era diretor de fotografia. Não, ele faz a iluminação, porque ele já tinha uma fama de ser um grande fotógrafo que tomava partido da iluminação. Ou seja, ele já, a partir da iluminação, ele já começava a dar personalidade, identidade àquela imagem. Isso. O Glauber Rocha dizer que ele construiu uma luz brasileira. Ele diz que é o único que fazia uma luz brasileira. Exatamente. No lançamento do livro do Glauber Rocha, que foi muito polêmico, chamado A Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, o Zé Medeiros vai para esse lançamento, o Glauber autografa um livro para o Zé Medeiros e diz ao Zé Medeiros, Rei da Luz. Quer dizer, antes dessa incursão oficial sim. No cinema. Ele via muitas fotografias e cinema também. Então, quando ele começou por aí. Agora, uma coisa interessante, quando você vê biografias e tudo mais sobre a falecida, na realidade, quem fez a direção de fotografia foi o Dib Luft, e não o Zé Medeiros, mas consta como se fora ele. Mas não foi. Agora, pode ter sido que ele tenha entrado também um pouco aí na fotografia, porque, veja bem, a iluminação é tudo em fotografia. Tudo, claro. Né? Fotografia sem iluminação e de cinema, não existe. Então, né? É verdade. E ele era um grande crítico dessa iluminação chapada, né? A fotografia chapada, essa muito pasteurizada, sem grandes contrastes. Ele aposta nos contrastes como uma forma de ressaltar personalidades. Ele suaviza mais, né? Ele fotografa quase sem luz, né? Com baixa luz, quer dizer. E aí ele controla a câmera, entendeu? Controla os ângulos, entendeu? O que é que você gosta mais do que ele fez no cinema? Memórias do Cárcere? Sim, Memória do Cárcere e Jubiabá também, que são os últimos filmes dele. Tem Chuvas de Verão, né? Ele estoura a luz, entendeu? Quer dizer, ele sacava muito a luz. Então, o Zé Medeiros não é só um estilo. Ele sabia usar a iluminação e a direção fotográfica de acordo com o roteiro. E, aliás, ele fez um filme também, sabia? Ah, é? Ele dirigiu, em 1980, Parceiros da Aventura. E ele fez um roteiro com o Lozeiro. José Lozeiro. Ele era muito amigo dos Farias, né? Do Roberto Farias. Inclusive, ele fez aquele filme do Roberto Carlos. Sim, da Jovem Guarda. Em Ritmo de Aventura. Ritmo de Aventura. Foi ele que fez a fotografia desse filme. Foi dirigido, produzido todo pelo Roberto Farias. Quer dizer, mas para fazer cinema é uma indústria. Na questão aí, ele tem com o Jean Manzon, né? Existia toda uma espécie de rivalidade. Exatamente. O Jean Manzon é famoso por construir as cenas. Exatamente. Mas ele fazia isso abertamente, nada de mais. O Zé Medeiros não, era mais a naturalidade, digamos assim. Mais ético. Mais ético, mas ele tinha as composições dele. Sim. Ok? Aí tem uma bifurcação. Quando acaba a era Cruzeiro, que o Zé Medeiros, a Cruzeiro acaba e tudo mais, o Jean Manzon vai para onde?
O Gemanzon sabia utilizar a imagem para o poder. Ele vai ser o braço direito dos IPs, que era o instituto lá dos militares, é que vai fazer um monte de documentário. Eles contratam quem, os militares? O Gemanzon. O Zé Medeiros vai para outro rumo, vai fazer cinema. Inclusive um cinema de denúncia, como é Memórias do Cárcere. Memória do Cárcere, Jubiabá também, que é baseado no Jorge Amado. Então, tem toda uma relação com literatura. Graciliano Ramos, né? Memória do Cárcere, né? Jubiabá, Jorge Amado. Exatamente. Nelson Rodrigues, a falecida. Então, era o convívio dele. Ele não podia jamais ir para seguir os passos que o Gemanzon seguiu. O José Medeiros, ele tem um acervo magnífico e esse acervo está disponível, né? Disponível, vírgula, né? Ele hoje é propriedade do Instituto Moreira Salles, que produziu alguns livros já com material do José Medeiros e que aqui e acolá tem uma exposição a respeito, né? Esse acervo que eu conheço, o Instituto Moreira Salles adquiriu mais de 20 mil fotogramas do Zé Medeiros em 2005. Quer dizer, a redescoberta do Zé Medeiros é coisa desse século. É da década passada. Exatamente. Então, em 2006, já tem um livro, Olho na Rua, que é um excelente livro, né? Para fazer um livro do Zé Medeiros hoje é muito fácil, porque ele fotografou muito. Então, qual foi o prazer que você teve, a sensação que você teve ao chegar lá e ver tantos José Medeiros? Rapaz, foi uma sensação incrível, porque a minha história como fotógrafo se parece muito com a dele com relação ao cinema. A imagem me capturou dentro de uma sala escura de cinema. Eu me lembro o primeiro filme que eu vi lá em Oeiras. Foi a chegada do Homem à Lua, entendeu? E foi uma coisa tão importante para a cidade que teve uma missa antes, foi 11 horas da manhã. Eu saí daquele calorão, daquela luminosidade toda e entrei na caixa escura do cinema. Então aquilo ali me capturou e eu comecei a ver as imagens. Com o Zé Medeiros aconteceu a mesma coisa. Como foi? Ele era menino também, tinha por volta de 5, 6 anos de idade, e aí um vizinho dele passou um filme e o Zé Medeiros também foi capturado aí. O Zé Medeiros tinha paixão pelo cinema. Tem fotos dele no Cine Rex, na inauguração do Cine Rex. Ele devia ir muito ao cinema Olímpia, que funcionava ali na Praça Rio Branco. Então, ele vivia a imagem, desde inclusive aqui. Então, toda essa história do Zé Medeiros começa aqui em Teresina. Já tinha no sangue. Era aquela coisa de trabalhar com cinema. Adorava o Fred Astaire. E uma coisa interessante, muito boa para o Zé Medeiros, foi o Liceu Piauiense. O Zé Medeiros é da mesma geração, sabe de quem? Do Carlos Castelo Branco, do Sansão Castelo Branco. Carlos Castelo Branco, outro gênio da comunicação. Sim, saíram daqui do Liceu. E também do Chico Pereira. Pereira do Teatro. Pois é, porque, veja bem, o Liceu, não existia escola secundária pública no Piauí. Então, a elite e também a classe média, alta ou baixa, vai para lá. É lá onde vai ter a cultura do corpo, esporte, aulas de desenho, entendeu? Ele aprendeu composição lá. Quer dizer, quando ele chega no Rio, ele já tem formação. Já chega bem encaminhado. Chega. A contribuição do Rio foi o convívio. Isso aí E a oportunidade, claro, né? Sim, a oportunidade, mas depois de 6 anos que ele estava lá. Né? Então, no caso, aí a própria história do Zé Medeiros, interessante, você aproveita para contar uma história da cultura visual de Teresina, né? Quer dizer, quando o Zé Medeiros sai, chega o Guilherme Miller. São duas pessoas diferentes, digamos assim, são dois produtores da imagem. O Zé Medeiros vai para o lado da arte, do cinema, da fotoreportagem, da grande indústria da fotoreportagem, da revista e tudo mais. O Guilherme Miller, que tem uma formação mais técnica, ele vem para Teresina e vai trabalhar como fotógrafo, como fazer clichês e trabalhar também como fotógrafo oficial. Veja bem, já pensou se o Zé Medeiros não tivesse saído de Teresina? Eu não sei qual seria a história dele. Paulo, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Uma delícia falar do José Medeiros. Ótimo. Eu me empolguei um pouco porque o Zé Medeiros é uma figuraça. É uma história... Ele está merecendo uma... Eu estou juntando material sobre ele, né? Estou juntando já merece um novo olhar. Um novo olhar e uma biografia. Ele tem muita coisa. E não é só no Instituto Moreira Salles. Pois aqui fica a cobrança para que você faça desde já esse trabalho. Obrigado, Paulo.
Eu queria também agradecer a quem está acompanhando a gente, lembrando que você pode acessar nossos episódios através do cidadeverde.com ou pelos agregadores como Spotify, Apple Podcast e Castbox. Até nosso próximo episódio. Podcast Cidade Verde.